Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a arrumar o tom da base. E por incrível que pareça, essa make que eu tô aqui está com um tom 2 tons abaixo da minha base normal. Então eu sim estou com a base errada. Mas por que não parece? Porque durante o vídeo eu ensinei vocês a como consertar esse tom e não parecer que você está com o tom errado. Então já se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação pra vocês ficarem por dentro de tudo que rola por aqui. E também já deixa o seu like no final do vídeo, tá bom, gente? Vamos lá! E qual que é a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração? Normalmente a gente erra o tom da base sempre um tom abaixo. E por que isso acontece? Se vocês forem ver, aqui o nosso pescoço e um pouquinho no nosso colo, ele é mais escuro do que o rosto. E por que isso acontece? Normalmente a gente tende a ter um cuidado maior com a pele do rosto do que com a pele do corpo. Então no rosto a gente aplica filtro solar, a gente tá sempre maquiada, então os raios solares acabam não chegando diretamente na pele do rosto, fazendo com que ela seja mais clara. Então o nosso primeiro erro que acontece é que quando a gente vai comprar o tom da base, a gente tende a comprar no tom do nosso rosto e esquece dessa região aqui. E o que a gente precisa prestar atenção é que, na verdade, tudo isso daqui precisa virar um só. Então, quando você for comprar a base correta para o seu rosto ideal, ela tem que ser desse tom aqui. Então, a gente sempre testa a base nessa região para ver justamente se não vai ter essa diferença de cor do rosto para o pescoço e para o colo. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é a simulação da gente comprando uma base mais clara, porque é o que normalmente acontece e aí o que eu vejo que é o erro mais comum da gente cometer. A base que eu vou aplicar no meu rosto é essa daqui da Mary Kay e esse daqui é o tom bege 6. Então esse tom fica muito clarinho no meu rosto e eu vou aplicar ele porque eu já usei esse tom várias vezes antes, quando eu ainda não tinha ideia de como escolher o tom da base. Quando eu comecei a me maquiar, eu usava ele. Então esse é justamente o erro real que eu cometia antes, que eu estou usando a mesma base que eu usava antigamente. Então eu vou pegar aqui um pouquinho de base no meu pincelzinho língua de gato, ó, e vou começar a aplicar. Quando eu aplicava essa base antes, eu achava que ela dava o tom certo do meu rosto. Mas dá pra ver nitidamente a diferença desse tom aqui do meu pescoço pra esse tom que tá no meu rosto. Então eu vou aplicar e depois que a gente termina, a gente consegue ver que fica o rosto bem mais branco do que o colo e o pescoço. E o melhor de tudo é que eu achava que eu estava ficando linda, maravilhosa. Mas eu não estava, eu parecia o Gasparzinho. E voltamos aqui parecendo um fantasminha, gente. Estamos parecendo aqui Gasparzinho, por quê? Se eu vou jogar até meu cabelo pra trás, pra vocês conseguirem ver, olha a diferença da pele do meu rosto pro meu pescoço e pro meu colo. Então, assim, o tom tá bem diferente. Justamente pelo que eu expliquei ali no comecinho. A pele do nosso rosto é mais clara, então a gente tem essa tendência também a usar a base mais clara no nosso rosto. Mas o primeiro ponto que a gente precisa entender é que por mais que você estranhe no começo, a base do nosso rosto vai ser um pouquinho mais escura do que a gente está acostumado, justamente para poder fazer uma uniformidade com essa pele do pescoço e do colo. Então, já que estamos aqui com esse rosto desse jeito, que era exatamente como eu saía antes de eu aprender a me maquiar, que, né, pois é, né, toda aquela coisa, aquele histórico que a gente tem. Enfim, eu vou ensinar pra vocês agora como que a gente vai consertar isso daqui. A primeira coisa que a gente vai fazer pra poder começar a arrumar esse tom de base que está, sim, muito mais claro que a nossa pele, é a gente fazer uma iluminação inversa. Então, se você quiser corrigir mancha, corrigir alguma olheira, você vai usar um corretivo que seja do mesmo tom da sua pele. Então, esse daqui que eu vou usar, ele é o da Tracta, esse daqui é no médio escuro. Então, eu vou usar esse corretivo pra fazer correção de olheira. Não vou usar um corretivo mais claro, até porque a nossa pele já está muito clara, então eu vou usar um corretivo que seja do tom da minha pele, até pra dar uma escurecidinha um pouco. Eu vou aplicar então aqui em toda essa área onde eu tenho olheira, principalmente nessa parte aqui do meu olho que é um pouquinho mais fundinha. Só pra gente fazer essas correções mesmo de mancha, e não vou fazer toda aquela iluminação que normalmente a gente faz aqui, aqui embaixo, na testa, eu não vou fazer, porque essa iluminação que normalmente a gente faz com corretivo, a gente vai inverter e vai usar a base mesmo que a gente já tá pra fazer isso. Então por isso a gente usa o corretivo da cor da nossa pele pra fazer essa correção de mancha. Caso você não tenha um corretivo que seja da cor da sua pele ou que o corretivo que você tenha é muito claro, então você não aplica o corretivo. A gente vai fazer a próxima etapa daí que eu já vou explicar pra vocês certinho como que a gente faz. Então, nesse caso aqui que a gente tem o corretivo, ó, eu passei ele da mesmo tom da minha pele, eu vou esfumar com a esponjinha mesmo. Isso daqui é só pra tampar a olheira e qualquer outra mancha aí que você pode ter no rosto. Até porque a função do corretivo é corrigir, né, gente? Então, vamos fazer a correção dele.
Então, feita toda essa correção aí de olheiras com o corretivo da mesma cor da sua pele, caso você não tenha, então você deixa aí quietinho, não mexe mais. Se você aplicar um corretivo mais claro, vai ficar pior. A gente vai fazer o contorno. Então, o contorno eu vou fazer com esse pen stick aqui da Catherine Hill, que ela é uma base em bastão, então ela é uma base mais escura. Mas você também pode fazer esse contorno com o pó, que eu vou passar depois dessa daqui. Então, em vez da gente fazer a iluminação no rosto e depois a gente vir com o contorno, que é o que a gente faz quando a gente aplica a base do tom correto, a gente não vai fazer a iluminação. A gente vai vir somente com o contorno e a nossa base vai ser como se fosse o nosso iluminador, digamos, o corretivo iluminador que a gente usa para fazer os pontos de iluminação no rosto. Então aqui a gente vai fazer somente o contorno. E para você que não tá acostumada a aplicar diretamente essas bases em bastão ou corretivo cremoso direto na sua pele, a gente pode usar a mesma esponjinha que a gente fez a base, pega um pouquinho aqui no bastão, ó. Pra quem não tá acostumado, com quem você já tá acostumado a passar direto e esfumando, você passa. Mas pra quem não tá acostumado, você pode pegar um pouquinho aqui e ir esfumando a testa, que é o que eu vou fazer. Peguei aqui, então, um pouquinho desse contorno e vou começar a fazer todo o contorno que você faz normalmente aí no rosto. Eu vou fazer aqui bem certinho e deixando bem esfumado. Então, a gente tem que lembrar que todas as áreas que a gente faz iluminação, normalmente a gente sempre faz iluminação aqui no meio da testa, né? A gente vai deixar com que a base mesmo faça esse papel de iluminação. Então, eu vou passando aqui na raiz do cabelo, gente, que a raiz do cabelo tende a ser mais clarinha. Então, a gente puxa esse contorno pra raiz do cabelo. E vamos esfumando todo esse contorno pra fazer o desenho no rosto. Gente, se vocês quiserem ver como que a gente faz o contorno correto, como que você vai fazer o contorno correto, eu vou deixar o cardzinho aqui de um vídeo que eu fiz só sobre contorno, então você pode voltar lá no vídeo pra vocês verem qual o contorno que você vai fazer. E ficamos assim, gente, mas ainda não terminamos, mas já conseguimos fazer a correção do tom, então, ó, vocês conseguem ver aí a diferença que fica de um tom pro outro, como esse tom já tá bem mais corrigido do que estava. E agora eu vou fazer a aplicação de pó e selar esse contorno também com o contorno em pó pra vocês. O que vocês podem fazer nesse caso é aplicar o pó que seja realmente do tom de vocês, mas no meu caso eu gosto de aplicar o pó translúcido porque eu já me acostumei mesmo com o pó translúcido. Então, se você acha que o seu pó é muito claro, você também pode usar o pó translúcido porque ele não vai aplicar e nem retirar cor do rosto. Então eu peguei aqui um pouquinho do pó e vou aplicar em toda essa região aqui, onde seria o corretivo, que no caso a gente não aplicou porque a gente usou a própria base pra fazer esse desenho aqui. Então toda essa região onde era para ser o corretivo, a gente vai aplicar. E o contorno, gente, a gente vai aplicar depois, que daí por cima desse pen stick aqui que eu fiz, eu vou ainda fazer o contorno em pó pra dar uma intensificada um pouco mais. Então, eu vou pegar esse pincelzão aqui maior de pó pra poder tirar toda essa bagunça aqui. E pra intensificar, então, esse contorno, eu vou vir com essa paletinha aqui de contorno da Boca Rosa. E vou misturar esses dois tonzinhos aqui pra deixar esse contorno um pouquinho mais reforçado. Então, o mesmo desenho que eu fiz lá com o pen stick, eu vou vir fazendo com esse pincelzinho aqui. E sempre esfumando, gente. Em nenhum momento eu vou arrastar pra selar bem esse contorno aqui. E depois que a gente finalizar, a nossa base vai ficar assim, olha como realmente dá mais a sensação de que ela é o tom da sua pele. Então agora eu vou finalizar essa make aqui e volto pra me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam esse vídeo, gente, comentem, deixem aqui embaixo nos comentários os próximos vídeos que vocês querem ver. Se vocês têm alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês, tá bom? E ative o sininho de notificação, se inscreva aqui no canal pra vocês não perderem nenhuma novidade. E também me sigam lá no Instagram pra vocês acompanharem um pouco dos vídeos que eu solto por lá, do meu dia a dia, dos stories, dos reels, enfim, tudo mais, tá bom, gente? Então, beijos!